Olá. Bom, pessoal, a intenção desse vídeo, tá? Eu acho que é um direito de resposta, de explicação que eu tenho. Eu tenho um direito de me posicionar referente a algumas acusações aí, algumas menções do meu nome aí, ou até mesmo das minhas atitudes administrativas que vem sendo fomentada aí em um grupo, com um grupo de moradores, você entendeu? E eu acho assim, eu tenho que me posicionar, né? Aí vai caber vocês acreditar ou não, mas o mínimo, né, da transparência possível eu vou deixar aqui, tá? Eu vou tentar colocar pingo nos is nesse vídeo, tá? Primeiro eu quero assim falar que vocês não precisam me amar, me idolatrar, ser meu amigo, não é isso, tá? Longe disso, certo? Mas a partir do momento que vocês passam a acusar uma pessoa, acusar alguém, a julgar alguém, né, a mencionar fatos, e esses fatos não são verdadeiros, não são corretos, tá? Essas menções são tudo menções inventadas, contadas do jeito que favorece o contador de histórias aí. Vocês passam a ser cúmplice disso, né? E toda mentira dita várias vezes, ela se torna verdade, né? Então eu vou abrir aqui o jogo com vocês. Se vocês quiserem acreditar, beleza. Se não quiser acreditar também, não tem problema. Mas depois não fala que eu avisei. Não deixei de avisar. Tá? Então essa é a intenção. Certo? Então vamos lá. Eu estou sendo acusado de várias coisas, várias situações que vem acontecendo no condomínio. No qual diz que eu não posso estar fazendo, ou que está irregular, ou que está errado, e assim por diante. Pessoal, não tem nada de errado com o condomínio, tá? Desde das despesas, dos valores a receber, das transparências em caixa, da movimentação financeira, tudo o mais transparente possível. Não tem como, você entendeu? Tá? Nós temos vários tipos de registros lá no escritório. Além do registro habitual de balancete, razão analítico, demonstrativo de resultado, nós temos livro caixa diário, nós temos despesas por cento de custo, todos os comprovantes de despesas. Já cansei de falar já. Eu já fui, tô sabendo. Inclusive eu tenho um áudio aqui da pessoa falando que eu tava roubando, que eu tô roubando. A pessoa me chamando de rato, que eu sou rato. Tudo aqui. Tem prova de tudo. Você entendeu? Eu sei, tô ciente disso, tá? Simplesmente eu não fiz nada. Eu fui arquivando, juntando uma certa quantidade de provas dessas acusações contra mim, você entendeu? E agora essa pessoa tem que provar realmente que tá acontecendo isso. Diversas vezes eu venho falando para vocês, pessoal, quem tem dúvida sobre a administração do condomínio, vai até o escritório. Se a pessoa não acredita em mim, não vai com a minha cara, tudo bem, vai no escritório e conversa, vai lá. Cansei de falar, você entendeu? Mas alguns moradores preferem ficar no conforto da sua casa ou no conforto do seu grupo de WhatsApp aí, né? E acreditar no que a pessoa fala, né? É mais fácil, né? O único morador que ia no escritório verificar realmente o que estava acontecendo, o senhor Jerônimo, era o único. Ele ia lá todo mês, pegar o boletim dele lá, conversar com a Luciana, perguntar como é que estava a situação, em tudo. Era o único morador. Os demais não. Os demais ficam seguindo aí de manada, você entendeu? Uma pessoa que, na verdade, ela não quer o bem do condomínio. Não quer. Essa pessoa aí, o que ela puder complicar para o negócio não andar, ela vai complicar, né? Infelizmente. É triste isso daí, você entendeu? Mas antes de dar continuidade, como é que eu fui parar nesse cargo de síndico? Exatamente por causa disso. Eu tenho esse lote aí no condomínio, mas eu não tinha proximidade com nenhum dos moradores, você entendeu? Aí conversando com um, conversando com outro, o João do Corpo de Bombeiro, que falou, Rodrigo, a Márcia tá fazendo um movimento assim, assim, assado, e ela queria conversar com você, tá, mas tá com receio de chegar com você, porque eu tenho uma índole
não tolerar papo furado. E é verdade, não tolero papo furado. Você entendeu? Não tenho esse tempo. Eu falei, não boa, vamos conversar. E nós conversamos, expliquei a situação, ela me falou a versão dela do que estava acontecendo e demos o início naquele grupo dos representantes dos moradores do Vale do Tucunaré, que foi aquela primeira reunião que eu fui na casa dela. E a gente conversou, vamos tomar conta. Até então o condomínio estava com um monte de energia em atraso. Tinha acho que 4 energias em atraso. Naquela situação de corte, de ficar sem energia. Vamos arregaçar a manga, vamos fazer acontecer. Até ali tudo certo. Beleza? Teve a primeira assembleia, teve todo aquele desentendimento, aquela frustração, todo mundo à flor da pele. Demorou um tempão, saiu o CNPJ devido a tanta irregularidade que se encontrava nesse condomínio. E beleza, depois que saiu o CNPJ, aí começou nossas diferenças, nossas divergências. O que acontece? Eu vou resumir mais ou menos o que aconteceu, pessoal, para não consumir muito tempo. Eu quero fazer o vídeo mais direto e mais curto possível. O que aconteceu com o desligamento da Márcia e do Eduardo e dos demais foi por causa do seguinte. A Márcia, eu não comecei a atender as exigências dela. Você entendeu? Só isso. Então, certas coisas que ela pedia para ser feito, o que ela fazia, eu não aprovava. Eu falei, Márcia, está errado. Não é porque a gente tomou esse cargo, que nós estamos com essa responsabilidade, que a gente pode fazer o que dá na cabeça. Nós temos documentações que, inclusive, eu aconselho a vocês, pelo amor de Deus, leiam a documentação. Leiam a convenção, leiam o regimento interno, leiam. Tenha conhecimento, adquire conhecimento, para vocês não ficarem acreditando em tudo que o pessoal fala. Vocês têm que ter base, vocês têm que ter fundamento para fazer qualquer tipo de ação, tomar uma determinada ação. Se não tiver fundamento, se não tiver, como é que você vai questionar alguma coisa? Que é o que está acontecendo. Então o pessoal ia apoiando o movimento aí, cara, sem conhecimento nenhum, pô. Mas voltando, não perdendo foco. A partir do momento que a gente começou a ter pensamentos diferentes, eu entrei como síndico do condomínio para resolver uma questão, pessoal. Eu não escondo disso de ninguém. A minha intenção, a minha meta, a regularização fiduciária disso daí. Que é o quê? Cada morador sair com sua escritura individual. Eu aceitei essa bronca por causa disso. Eu não aceitei essa bronca para ficar mandando, dando ordem, pegando chave do banheiro, poder ameaçar os outros na rua para querer bater. Não foi para isso que eu escolhi ser síndico. Não é isso, fora do foco. O que eu sonho em ter, a meta, é conseguir a escritura de cada lote individual. É isso. Então é por isso que eu não fico em grupo de WhatsApp, discutindo se pode dar bom dia ou boa noite. Essas coisas, cara, isso daí foge do objetivo. Eu não gasto energia com coisa pequena. Isso daí é supérfluo demais da conta. Você entendeu? Mas foi chegando de um jeito que a pessoa começou a falar muito mal de mim. Muito, mentir. Né? E, cara, eu não dou valor em grana. Eu já perdi muita grana na vida. Investidor mexe com a empresa. Perco. Você entendeu? Grana a gente recupera. Mas o caráter, a honra, hombridade, palavra dita, isso eu dou valor. Isso eu dou muito valor, tá? Quero ver um morador que vai falar assim, o Bertano ligou aqui em casa, pressionando eu para fazer alguma coisa, para assinar alguma coisa. Nunca fiz isso. Nunca. Eu nunca fiz isso, tá? Eu posso ter alguns pequenos problemas com alguns moradores que tentam me dar lição de moral e eles não têm moral para isso. Aí é diferente, certo? Primeiro, do jeito que a gente é indagado, tá? A pessoa, ela que é assim, ela fala que eu sou grosso, que eu sou estúpido, mas a pessoa não sabe falar um bom dia, um obrigado, nem nada. Então, irmão, chegou com 2 pés, vai levar 4 de volta, isso é automático, é a lei do retorno, você entendeu? Assim como muitas pessoas eu ajudei, bom, espero que tenha ajudado, sendo transparente, explicando toda a situação, você entendeu? Então, pessoal, é isso. O que eu valorizo é ética, é postura, tá? Então, eu vou reforçar. Vocês estão achando que o condomínio está sendo zoado, bagunçado, alguma coisa?
Pega o seu carro, vai no escritório da Andradina e verifica a situação do condomínio. Tudo. Tudo lá. Tá? O pessoal fica falando assim, Rodrigo, é que você voltou a ter amizade com o Renato, sei lá o que, nada a ver, pessoal. Não tenho amizade. O meu contato com o Renato que eu tive recentemente, para ele cuidar da limpeza aí, foi por causa do quê? Primeiro, isso aí tava feio, horroroso. Certo? Arrumou um cara para um colaborador para fazer a limpeza do lote. Certo? Aí nós tínhamos um problema. Por quê? Porque esse operador, ele não saía identificando os lotes. Ele saía com o trator fazendo tudo. Aí depois tinha que outra pessoa lá fazer a conferência dos lotes que foram limpos. Os lotes chegavam. Lotes que não foram limpos estavam sendo cobrados. Cobraram até o lote daquela moradora que tem uma plantação lá, que tem um lote cheio de plantinha lá, de pimenta, de umas coisas lá. Até o lote daquela mulher cobraram indevidamente. Você entendeu? E aonde respalda a bomba? Síndico. Então isso aconteceu 2 vezes, que já deu. Na última vez, ainda para ajudar, o cara me meteu o muro, meteu o pneu do trator no muro do Marcinho lá. Fudendo com o muro do Marcinho lá. Em tempo de derrubar o muro do cara. Bucha para quem? Condomínio. Quem é que vai pagar? Condomínio vai pagar. Então a gente não pode evitar esse tipo de problema? Pode. Qual que era a solução? Cara, dá para alguém que sabe trabalhar com isso. Passei pro Renato. Você entendeu? Não vem falar que eu tenho amizade com o Renato. Não tenho. Se vocês procurarem, eu tenho. O Renato, a Espereta, tá me processando, cara. É sério, a Espereta tem um processo contra mim. Nós estamos brigando na justiça. Só que eu sei separar o meu problema particular com o Renato com o condomínio. Não é porque eu tenho um problema particular com o Renato que o condomínio vai ter que pagar por isso. Não é assim, gente. Vocês têm que saber que cada um é responsável pelos seus atos, que é uma coisa que não tem aí no condomínio. Então fizemos um contrato, sim. Ele faz a limpeza dos lotes. Fala quais são os lotes identificados que foram limpos. Faz a limpeza do banheiro aí da área comum. 200 por dia para limpar, para manter os banheiros limpos. Até então, parece um absurdo, né? O pessoal vinha, a pessoa que tinha que ter algum funcionário lá contratado para poder limpar o banheiro. O pessoal cobra coisa que eles nem sabem quanto custa. Eles falam. Você entendeu? Então resolvemos o problema da limpeza. O condomínio ficou mais legal. A área comum tá legal, tá limpinha. Você entendeu? Mas não tá bom. Não tá bom porque o Rodrigo tá pagando um Renato para fazer isso. Né? Beleza. Aí, Márcio, sem problema nenhum. Não tô criticando. Você quer pegar, você arrumou um tratorzinho para limpar os lotes do pessoal? Cara, sem problema nenhum. O condomínio até agradece essa atitude sua. Porque a gente não vai ter esse tipo de despesa. Eu não tô indo contra. Você pode fazer. Você acha que, tipo assim, eu vou limpar isso aqui para não passar pro Renato. Tudo bem, Márcio, pode fazer. Não sou contra, não. Isso daí é resultado. Não vai ser dinheiro do condomínio. Tá? Mas o que eu não aceito é você manchar minha imagem do jeito que você tá manchando. Você entendeu? E você pega mais um pessoal aí também que não me conhece. Essas pessoas não deram oportunidade de me apresentar, de conversar comigo. Não teve nenhum contato comigo que tá me julgando. Você entendeu? E eu vou dar nome a vocês. Certo? E Estefânia. Estefânia nunca falou comigo, pessoalmente. Só pro celular. Mas tem uma raiva de mim, não sei porquê. Acho que talvez porque eu também não baixo a cabeça para ela, assim, entendeu? Então, a gente pediu para colocar os relógios medidores de energia. Disponibilizamos um padrão para ser comprado, para ser adquirido. Ela foi lá e me comprou um padrão diferente, um modelo diferente. Instalou lá. Analise a situação, tá? Analise a situação. É isso que aconteceu. Tem prova de tudo aqui. O que eu falo aqui é baseado em prova. Tenho prova. Não é da boca para fora. Porque senão eu não gravaria um vídeo desse, tá? Então instalou um modelo errado de relógio. Ficou 3 meses usando a energia com força. É com força mesmo, você entendeu? E como não era impossível fazer a leitura do relógio dela, só chegava o valor do condomínio para ela, de R$100. E ela usando energia, torando. Você mesmo, Stefania. Não adianta você agora querer se justificar aí, não. Porque foi isso mesmo. Tanto que eu mandei a notificação para você, séria. Aí você providenciou. Aí você tomou providência, né?
E aí eu ainda falava, ô seu Carlos, o relógio da Stefano não tá funcionando, verifica pra mim. Falava com todo mundo, ninguém fazia nada. E passava um mês com o mesmo relógio, com o mesmo relógio. Até que eu peguei e notifiquei ela. Ah, ela pegou e trocou o relógio. Rápido. Beleza. Primeiro mês aquela pancada de energia. Aí ela me ligou questionando que não, já se viu que gastou aquela energia, que sei lá o quê, que pererepê. E eu falei, Devônia, colocamos o relógio, tenta explicar numa boa. Primeiro contato é sempre assim. Eu dou uma chance, eu explico, né? Aí simplesmente ela pegou e me mandou um áudio. Não, Rodrigo, ó, é o seguinte, vê isso daí que tá muito errado. Eu não vou pagar isso daí não. Você só tira o boleto do condomínio pra mim. E eu não vou pagar isso daí não. Vou ver o que eu vou fazer. Eu falei, ô Stefânia, mas isso aqui não é boteco, filho. Isso aqui não é boteco, isso aqui é regra para todos, pessoal. Regimento interno, condomínio, não é porque você está ali perto do administrativo que você vai se beneficiar de alguma coisa. Não, aqui é regra para todo mundo. Entendeu? Então deu um corte nela. Esse pessoal que não se emenda, cara, que acha que é diferenciado, que é mais bonito que os outros, dou corte mesmo. Você entendeu? Dou corte. É que nem o Gabriel também aí falou que eu sou bocudo, né, Gabriel? Mas você não contou a história verdadeira pra todo mundo, né, cara? Você não contou a história verdadeira. Eu tentei te ligar pra gente resolver, conversar numa boa. Você queria só papo por mensagem de WhatsApp. Né? E começou a me questionar sobre quem me deu autorização pra entrar no lote pra fazer limpeza. Aí eu falei pra ele, cara, mas quando o Renato limpava e não te cobrava, podia, né? Quando era gratuito, né? Aí pode entrar e fazer a limpeza, não tem problema. Mas você vai me cobrar? Não. Você não pode entrar, não. E começou a falar assim sobre quem que ia pagar o prejuízo dele, porque ele tinha um sogro dele que fazia a limpeza, era de Andradina. Eu falei, irmão, conversa com o seu vizinho lá, pede um espaço para ele, coloca uma câmera lá que se monitora o seu terreno e cabe esse problema. Então as pessoas têm um hábito assim, pessoal, de não ter responsabilidade com aquilo que adquiriu, né? E passa para o condomínio, como se o condomínio fosse obrigado a tomar conta disso daí. Né? Não é. Cada lote é responsabilidade do proprietário, está no regimento interno. Você entendeu? É isso daí. Então o fato da Márcia estar limpando pro pessoal aí, cara, sem problema nenhum. A gente não é de contra, não. A gente até agradece por essa atitude dela aí. E, consequentemente, o condomínio não vai ter despesas para pagar para terceiros fazerem a limpeza. Você entendeu? Então vamos lá. O que eu venho notando nesse período que a gente está fazendo, que a gente está na administração? Aí tá. Outra coisa que o pessoal está indagando são as despesas que a gente está tendo com a leitura. Pessoal, por conta, eu banquei as leituras, acho que por uns 10, 11 meses. Eu tive uma despesa bacana com combustível, hein? E nunca pedi ressarcimento, nunca ninguém perguntou também, né, como é feita a leitura, né? Se vai um passarinho lá e faz a leitura lá automaticamente e devolve pra gente, né? Quantas vezes fui fazer a leitura? Todo mundo lá se divertindo, com a família, churrasco, pescando, rindo, e a gente no sol lá fazendo a leitura, né? Pois é, fiz várias vezes. Até que as únicas pessoas que falaram assim, Rodrigo, eu vou ajudar você a fazer essas leituras, e eu agradeci muito, os únicos, tá? Foi o João e a Ieda. Tanto que eles estão indo agora. Eles estão responsáveis, estão intercalando as leituras. E ninguém mora em Pereira Barreto, né? Então, veja bem, se um portão desse travar e o cara tem que correr aí, é deslocamento, a gente paga. Qualquer coisa é deslocamento, tem que ser pago. Agora, a gente não pode pôr o combustível que a gente gasta para fazer leitura para vocês. A gente não pode fazer isso. Pode, tem convenção, procura lá. A gente pode sim. Pode fazer. Tá? Então, a gente não está cobrando. Não é cobrando. A gente está repassando a despesa que a gente teve para fazer o serviço. A gente não continua ganhando nada. A gente não tem lucratividade sobre isso. Nenhuma. Você entendeu? Não tem. É a despesa. Além de perder o dia, né? Porque a gente está falando de combustível. E o dia que você vai ficar lá, né? Fazendo trabalho.
Apareceram alguns serviços, apareceram algumas intenções de serviços voluntários? Apareceram sim. Só que mais ou menos o que começou a aparecer eu tive que podar, infelizmente. Aí vou fazer o serviço voluntário. Beleza? Beleza. Aí a pessoa começou a opinar de tal maneira que tinha que fazer, por quê? Porque ela se acha no direito de estar fazendo um serviço voluntário, ela pode mandar daquele jeito. Cara, e não é assim que funciona, gente. Serviço voluntário, você presta serviço voluntário, desculpa o termo, tá? Mas é isso. Obrigado, vaza e já era. A pessoa não, ela queria mandar. Começou a criar asinha, então acabou com o serviço voluntário. Sem falar que o risco também, depois dessa pessoa se machucar e dar algum problema e sobrar para o condomínio, também existe. Então, pessoal, tomar conta de condomínio é decisão em cima de decisão. Uma decisão sua errada custa caro demais da conta, tá? Então, referente às despesas aí que vocês estão falando de combustível, vai continuar tendo, tá? E nós estamos respaldados por isso, pode fazer isso, né? Porque se não pudesse, a gente não faria, com certeza, tá? Outra coisa que vai estourar aí também, não sei se já estourou, não sei quantos vão ver esse vídeo, tá? Referente à poda da seringueira, certo? Questão de segurança. Quando eu falo que foi uma questão de segurança, não é porque o Rodrigo tá achando que é questão de segurança, é porque o Rodrigo procurou alguém que trabalha com segurança, que nada mais é um profissional, acho que ele é tenente, subtenente ou coronel do Corpo de Bombeiro aí de Pereira Barreto. É um cara que só mexe com segurança pública, você entendeu? Ele é responsável pela segurança da prainha de Pereira Barreto. Não tá falando com o Zé Ninguém, não, ou com o João da Tosa, nós estamos da Poda. Nós estamos falando com alguém que realmente entende sobre isso. E teve uma queda de um galho, que se aquele galho tivesse caído em cima de alguém, tinha matado alguém, cara. Sabe? Um galho gigante caiu. E foi onde deu o alerta. Cara, vamos procurar um profissional. E esse profissional foi lá, fez a averiguação da seringueira e ela estava com broca nos galhos. Nós temos foto, prova, temos o laudo dele dizendo que é questão de urgência. Sem falar umas abelhas também que estavam lá, que corriam o risco de qualquer hora ela causar algum tipo de incidente também. Então eram duas situações. Os galhos gigantes demais da conta, com broca, e chegando na época de vendaval agora, aquelas crianças ali do pastor ali, que era o pessoal do pastor sempre ali de baixo, perto, brincando, e um galho daquele cai em cima de alguém. Pessoal, vocês não têm noção do tamanho do galho, vocês não têm ideia da grossura dos galhos. Não é vai machucar, vai alejar, mata. Então tivemos que fazer a poda da seringueira. Foi atrás de todos os órgãos, pediu permissão, foi solicitada permissão, né, pelos órgãos competentes e ele efetuou a poda. Então é isso, tá? Então não vem falar assim que, porque a moradora lá, né, como é que é? A Tânia pediu. Não tem nada de Tânia, não. Não tem nada de Tânia. O que a gente faz ali, já cansei de falar, não é para beneficiar um morador ou alguém, é o condomínio. É o condomínio. Você entendeu? É o condomínio. É questão de, por exemplo, caísse um galho em cima de uma pessoa, mata a pessoa, e aí, como é que fica? É segurança, pô. Segurança em primeiro lugar. Então, o corte da árvore, da seringueira, foi devido a isso daí. O laudo desse coronel do Corpo de Bombeiro, ele vai ser entregue junto com a prestação de contas para vocês verem o laudo, tá? Aqui eu falo e eu consigo demonstrar para vocês o que eu estou falando. Tá aqui a documentação, tá? E é tipo assim, né? Falei em alguns minutos, né? Você não sabe a complicação que foi isso. O tanto de tempo que levou para esse trabalho ser realizado. Vocês não têm ideia. O perigo que é. O negócio é perigoso, cara. É perigoso demais. Me falaram, eu não acreditava. Só acreditei depois de ver mesmo que o trem é embaçado. Você entendeu? Mas é isso daí. Outra coisa, pessoal. Então é isso daí. Vocês param de falar coisas que vocês não... Para de seguir coisas que vocês não têm certeza. Vai averiguar primeiro. Tenha certeza. Tá? Para vocês não ficar falando coisas que não devem. Né? Outra coisa que me entristece muito. Me entristece, pessoal. A gente está evoluindo com o condomínio. Sim. E a pessoa fala que não está evoluindo. Que está tudo na mesma. Isso daí serve
Para aqueles moradores que não são aí, que não vão aí, que fica à distância, esse pessoal de fora, você entendeu? Que não consegue acompanhar. Porque até então tinha as câmeras que vocês poderiam ver, né? Aí pediram o desligamento das câmeras, né? Pois é. Mas aí fala que o condomínio está do mesmo jeito. Não mudou nada. Fica desvalorizando o lote da pessoa. A quantidade de pessoas que me ligam, Rodrigo, eu vou vender o lote. Cara, não vende. Não vende lote. Esse lugar aí é abençoado, esse lugar vai dar bom. Todo mundo tá tendo um estresse, mas vai passar isso daí. Vai demorar, mas vai resolver. Eu não fico falando assim, não vale nada isso daí não, larga a mão. Aí depois pega, desacredita os caras, né? Essa atitude é baixa, hein? Essa atitude é baixa. Desacredita os caras, o cara pega e coloca o preço de banana no lote, vai lá e compra o lote do cara. Porra, cara, que trairagem, velho. Que trairagem. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem de fazer um trem desse. Não tem. Eu falo mal, falo. O preço do lote cai lá embaixo, o cara desanima. Ah, tá. Não, eu vou comprar seu lote então. Porra, cara, que bacana, hein? Isso é jogo baixo. Isso é baixo demais da conta. Entendeu? Outra coisa baixa, pessoal. Os gastos de energia. O que é isso, hein? Porra, bicho. Gasto de energia, a pessoa não é responsável, não tem coragem de pagar a energia que consome, cara. Fazendo gato. Ah, não. Isso, então, pessoal, é complicado. Como é que eu vou... Como é que fica o grau de conversa, de discussão, de chegar a um objetivo em pessoa que não paga a própria energia, que faz gato. Faz gato em energia. Tá? Não é um ou dois, não, tá? Tem mais. E eu sei quem são. Você entendeu? Pessoal, é outra coisa que, assim, cara, que chateia pra caramba. São coisas erradas que a gente vai vendo, né? A pessoa fala assim, não tô sabendo de nada. Não se comanda o condomínio, não se fala nada. Então. Mas o que acontece? Quando a gente faz um movimento para divulgar as boas notícias, né? As possibilidades das novas conquistas no condomínio, que são a assembleia, aí ninguém aparece, né? A última assembleia, cara, que bicho, eu fiquei triste, hein? A gente conseguiu uma profissional que vai conseguir solucionar o caso da escritura individual de cada lote. Tô sendo uma profissional de Campo Grande, deu um 71, ela veio sem custo inicial. Tive uma primeira reunião, no dia seguinte era assembleia, cara, apareceu acho que 12 pessoas lá, irmão. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que teve um movimento aí para as pessoas não participarem da assembleia. Tipo assim, tentar boicotar a assembleia. E ao retornar da assembleia, eu voltei no condomínio, tava uma quantidade gigante de pessoas aí, de moradores aí. Você entendeu? Uma quantidade gigante de moradores. Então, aí depois que participou, depois que teve a assembleia, passou um tempo, aí começa o contato individual. Mas e aí, como é que foi a assembleia lá? Aí quer dizer então que eu tenho que ficar respondendo cada morador individualmente. Porra, cara. Complicado, né? Teve a assembleia, vocês não puderam participar, não foram, né? E aí depois fica essa cobrança. Ou depois fala que não tá sabendo de nada, que a gente não fala nada. Se vocês perdem a assembleia, pessoal, não tem coisa mais importante que as assembleias. A pessoa fala, não vão, ninguém vai, tá tudo certo. Depois vem cobrar do que foi discutido em assembleia. Então, pô, vocês têm que parar com esse negócio de que a pessoa fala. Parece que vocês não têm personalidade própria, bicho. Só faz o que a pessoa manda fazer. Abre o olho, gente. Abre o olho. É sério. Entendeu? É sério. Umas coisas sem fundamento. Depois quer cobrar. Depois ainda eu que saio como mau gestor, mau administrativo, eu que tô roubando. Diante de todo esse cenário que eu tô vendo. É isso aí, pessoal. Tá? O vídeo foi cortado em várias vezes para mim não perder o foco, até mesmo porque isso, eu confesso que, cara, me dá na flor da pele tocar nesse assunto, porque eu acho que é
É muita bagunça, sabe? Muita bagunça. Outra coisa, pessoal, vocês têm que aprender aproveitando. Vocês aprendam a respeitar o espaço do outro. Isso é importante, tá? Aprenda a respeitar esse espaço, esse condomínio. Tem um pessoal que chegou aí, tá meio galudinho, achando que é dono, você entendeu? Apontando o dedo, querendo fazer que nem outras pessoas já fazem, andando, correndo no condomínio aí, correndo. Respeita a velocidade, anda devagar, tá? Isso daí não é pista de corrida, não é cross, não é nada. Até mesmo pelo fato de você não gerar poeira para casa dos moradores que tem suas residências já construídas aí, tá? Anda mais devagar, tá? Cuida do portão, tá? Recentemente aí, depois que vocês fizeram a festinha aí de festinha junina de vocês, eu fiquei sabendo desde o início, fizeram num local próprio, sem problema nenhum, não tem nada contra não. Vocês acham que eu tenho coisa contra vocês? Com vocês eu não tenho nada contra. Eu tenho contra sobre falarem mal de mim, de algo que eu não tô fazendo. Isso eu tenho contra e vai ter consequência já. Já vai ter consequência, tá? Não vai ficar só nesse vídeo não, não. O vídeo é para contar a história real do que aconteceu, certo? E essas pessoas envolvidas nessa situação aí, cada um vai receber sua notificação já, a primeira notificação, e depois na justiça a gente dá continuidade, tá? Mas, voltando, algumas crianças utilizando o portão de entrada, o portão eletrônico, como trenzinho, né? O cara vai lá, abre o portão, as crianças vão lá, correm em cima, sobem em cima do portão e ficam brincando de trenzinho. Pais, orienta suas crianças a não fazerem isso. Isso daí gerou despesa pro condomínio, entendeu? O portão saiu do trilho lá, quase quebrou o eixo do motor, teve uma despesa de 300 e poucos reais esse mês por causa disso daí. Isso daí foi na segunda-feira seguinte, né? Após a festinha. Então é isso, pessoal. Só peço pra vocês tomar conta disso daí, tá? Ninguém é dono, é de todo mundo isso daí. E cada um respeitar o espaço de cada um. É só isso. Entendeu? Cada um respeita o espaço de cada um que o ambiente vai ficar bem melhor. É só isso daí. Então, e tudo que a gente vem fazendo na dificuldade, cara, sabe? Devido a não ter me submetido às ideias da Márcia, agora ela fica inventando, criando histórias, me difamando a administração, sabe? Atrapalhando tudo que a gente vem tentando colocar o condomínio em ordem, inventando situações, sabe? Pô, você quer ajudar, você ajuda, mas não atrapalha não, cara. Não difama não, você entendeu? Aí tá agora o pessoal ali recusando os boletos, não quer pegar o boleto porque quem tá limpando o lote é a Márcia. O lote do cara foi limpo há mais de 30 dias atrás. Agora ele não quer pagar porque é a Márcia que tá limpando o lote. Você tá vendo a complicação que cria para a administração atual? Né? A falta de trabalho correto, de interferência correta, né? Fica aconselhando as pessoas a não pagarem condomínio. Tem um monte de pessoas que não estão pagando condomínio. Aconselha as pessoas a não pagarem o condomínio, só que ela mesma está pagando o condomínio dela. Ela orienta as pessoas a não pagarem o condomínio, só que ela está pagando o condomínio dela. Detalhe, vai ser todo mundo executado, tá? Todo mundo executado. A doutora Camila já entrou com as notificações já, os contatos. Você se prepara que vai ser seguido aquele que está em convenção, tá? E é uma coisa que eu sempre vinha falando antigamente. Pessoal, não deixa. Vocês pensavam que estava só brincando ou ameaça. Não, era alerta, era aviso. Eu não quero que ninguém saia prejudicado. Mas vocês estão indo pelo caminho errado. Você entendeu? Assim como outros que seguiram as orientações dela foram e se deram mal. Né? Ela pode ter pagado as custas e despesas de um morador aí, mas a capivara do cara, por coisa errada, isso não tem dinheiro que paga. Vai ficar o histórico lá manchado. Moralidade, né, do cara foi atingida. Você entendeu? Então é isso, cara. Então a pessoa ela não tá somando, né? Ela não tá somando. Desvaloriza o lote do condomínio para depois ir lá e comprar o lote do cara por um preço de banana. Ah, pô. Isso é moralidade? Isso é moralidade, cara.
né? Atrapalha no serviço de administração do condomínio. Então, bicho, é difícil fazer um vídeo assim calmo, sabe? É difícil, você entendeu? É muito difícil. E querendo dar uma de moral ainda, você entendeu? Eu não queria fazer isso, pessoal, mas a Márcia mesmo, o Eduardo, cara. Eduardo, outra decepção, cara. O Eduardo, uma vez, tava eu e o João lá em casa fazendo uma reunião. O Eduardo apareceu lá em casa, marido da Márcia. Eu tenho testemunha, tá? E eu falei, porque a Márcia ela já tem uma notificação administrativa por ameaça de uma moradora, por querer bater numa moradora. Ela já tem essa, tá rolando aí, né? E isso daí ia sobrar coisa feia pra ela, tá? Vai sobrar, porque não acabou ainda, né? E ele foi lá no condomínio, ele foi lá falar comigo, pô, mas para com isso, não dá continuidade não, sei lá o quê. Eu falei, cara, não é eu que faço isso, quem faz isso é sua esposa. E ela deve satisfação, porque ela fez tudo isso, ela criou tudo, cara. Ela criou a ideia do condomínio, ela me colocou como síndico, os negócios não saíram como ela queria, né? Não saíram. Para dar certo, eu tinha que obedecer às regras delas. Não, não é assim. Para dar certo, tem que obedecer às regras do condomínio, não é uma regra individual. Não é assim que funciona, tá? Não. É conduta do condomínio. Eu não faço gosto pessoal. E a partir daí o Rodrigo ela tentou me dobrar. Não, de jeito maneira. Tá? Aí ela pegou e saiu fora. E a partir desse momento, como eu não me dobrei a ela virou inimiga pessoal minha, esse ataque pessoal. Né? Então eu não presto. Ela tá me difamando aí, falando esses monte de história aí, né? Só que ela mesma ela não tem exemplo, né? Porque é o tipo de pessoa que ela cria as regras pros outros, para ela não serve, né? E eu perguntei pro Eduardo, mas por que a Márcia tá fazendo isso? Ah, Rodrigo, a Márcia é o seguinte, se as coisas não saírem do jeito que ela quer, ela embirra mesmo, ela é difícil. Eu falei, então complicou, irmão, porque eu não tô aqui para atender regra de Márcia, não, cara. Tô aqui para atender regra do condomínio, você entendeu? Quem quiser ficar do lado dela, badulando ela aí, aproveitando da situação aí, cara, pode ficar, bicho. Vocês podem ficar. Não tô falando pra vocês virem do meu lado. Não é isso. Só tô falando que se vocês ficar falando besteira que vocês não sabem, seguindo gente que tá me prejudicando, todos vocês vão sofrer as consequências. É isso que eu tô avisando. Não é uma ameaça, é um aviso. Você entendeu? É um aviso. A Márcia já tá recebendo dela já. Eu acho que ainda hoje já bate na porta dela já. Tá? Então, e os demais que estiverem falando vai ter que provar. Só isso. Quero que prova. Tá? Só isso. Não tô aí para brigar, para caçar confusão. Não quero ser o bambambam, nada disso. Eu só tô visando manter minha honra. Só isso. Tá? E é isso aí, pessoal. O que eu tinha que falar, tá falado. É um desgaste terrível. A gente podia estar gastando energia para esse condomínio se valorizar, crescer, mas não. Uma briga interna de poder, você entendeu? Uma briga interna de poder aí. Eu não saio arrotando poder nem nada, só faço aquilo que tem que ser feito. Mas tem pessoas que não aceitam isso, né? Elas querem mandar. Então, a eleição, não vou sair de cargo, a não ser que eu tiver algum errado, a não ser que eu fiz algo de errado e tiver que realmente sair por uma mancada minha, uma vacilada minha. Mas tô tranquilo com isso, sossegado. Isso daí não tem nada de errado, tá tudo certo, você entendeu? Então eu não vou entregar carga, esquece isso. Eu vou acabar o mandato, né? E aí, cara, vai ter a nova eleição, aí vocês escolhem um síndico, vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo, você entendeu? Uma escolha errada aí, cara, vai custar caro pro condomínio que vocês não têm noção. Vocês não têm ideia disso daí, né? E isso aqui já deu pra mim, tá? Eu fui traído aí pra caramba, o corpo administrativo, geral, né? Tinha uma ideia aí de repente, só o fato de eu não fazer parte da panelinha, me tiraram fora, né? E tentaram me tirar várias vezes aí, tentaram colocar pessoas aí para levar informação para ela. E as pessoas viram que não tinha nada de errado, mas devido à pressão, entre tentar me cobrar algo que não existia nada de errado, né? E a pressão da Márcia em querer saber coisa, o pessoal não foi aguentando, não foi saindo. Por isso que esse pessoal não para no corpo administrativo. Por isso que todo mundo pede renúncia. Porque não tem nada de errado, cara. Não tem nada de errado.
E eles querem que eu faça o trem errado. Eu não vou fazer nada de errado. Você entendeu? Aí o pessoal não aguenta a encheção do saco dela, que ela enche o saco demais da conta, né? Desculpa o termo. E vai saindo, vai pedindo renúncia. É isso aí. É isso que acontece. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu acho que já deu esse assunto, já é muito desgastante isso, sabe? Muito desgastante mesmo. E vocês veem aí, vocês analisam, vê, vai atrás dos fatos aí, você entendeu? E a minha parte que eu pude fazer é isso aí que eu tô fazendo. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.